Olá! Em vídeo anterior, falei sobre a teoria da comunicação de Roman Jakobson e qual a importância dela para que nós possamos conhecer melhor os processos comunicativos em sociedade. Neste vídeo, a pretensão é relacionar aquela teoria aos processos comunicativos ocorridos em ambiente empresarial. O assunto é extremamente importante e cada vez mais ganha espaço nos cursos de administração, uma vez que pesquisas atualizadas comprovam que 60% dos problemas empresariais, problemas que muitas vezes levam as empresas ao fracasso, estão relacionados a falhas no processo comunicativo. Podemos destacar, inclusive, dois desses problemas, sendo eles prejuízos financeiros e a presença do mal-estar entre funcionários e demais colaboradores. Segundo as teorias de Karl Marx e Friedrich Engels, a comunicação e o trabalho fazem parte de um mesmo processo e são complementares. Os russos afirmam que a criação da linguagem tem uma relação também com o mundo do trabalho. Eu estou aqui falando em teorias, né? Notem, não posso afirmar que elas têm fundamentação absoluta. Mas depois de grande e ampla pesquisa, há uma certa lógica no pensamento deles. Segundo eles, as primeiras relações humanas visavam o bem coletivo. Dessa forma, um homem ele percebeu que ele precisava do outro para sua própria sobrevivência. Desde atividades mais rudimentares, como caça e pesca, até atividades um pouco mais elaboradas, como a agricultura. A necessidade de viver coletivamente acabou facilitando ao homem a criação da linguagem. E a partir de então, o mundo do trabalho e o mundo da linguagem não puderam ser dissociados. Sendo que, quanto melhor for a comunicação em um ambiente de trabalho, é natural que melhor esse ambiente flua, no que se refere à convivência entre funcionários e também no que se refere aos lucros. Isso se adotarmos a teoria deles, que, como eu afirmei, tem alguma lógica. Por isso as empresas se organizam hoje de modo a deixar bem clara e fundamentada toda a relação comunicativa entre os funcionários. Existem, na verdade, em algumas empresas, áreas estratégicas relacionadas à comunicação e bons líderes, como gerentes ou diretores, precisam ser também pessoas que tenham boa comunicação. Os principais problemas relacionados à má comunicação dentro de uma empresa também recebem o nome de rádio peão. Em um vocabulário um pouco mais coloquial, a gente poderia chamar rádio peão de boatos. Ou seja, a boataria ela acaba criando instabilidade emocional entre todos os presentes dentro de um ambiente empresarial. As pesquisas apontam que os principais boatos que atrapalham a relação comunicativa em uma empresa são corte de pessoal, mudanças no grupo, compra ou fusão da empresa, fim de contratos importantes. Por isso é importante que a empresa possua canais oficiais de comunicação, a fim de evitar todo esse barulho que muitas vezes apenas causa instabilidade. Esses canais oficiais podem ser online, ou seja, digitais, né? Como também analógicos, ou mesmo
uma empresa pode ter os dois canais e utilizá-los no melhor contexto. É interessante que esses canais alcancem todos os funcionários e que, caso a empresa seja uma empresa de grande porte, também saiba se falar a mensagem de acordo com o contexto, a cultura, enfim, a visão de mundo de cada grupo. Nós sabemos que em uma empresa muito grande, né, uma empresa com grande número de funcionários, de grande porte, haverá ali inúmeros colaboradores e cada um traz uma cultura própria, um nível de escolaridade, e faz necessário que todos eles sejam atendidos e informados sobre a rotina da empresa. Mas para que isso ocorra, é necessário que o código linguístico esteja adaptado à visão de mundo dessas pessoas. Uma outra coisa importante também é que a empresa, ela não apenas fale a partir da sua hierarquia, mas que ela também seja aberta a ouvir a opinião dos outros, né? É importante que todos os grupos, todos os funcionários, por menor que seja a hierarquia, né, que eles se encontrem, sejam ouvidos. Porque a opinião de todos faz-se importante, uma vez que é ela a responsável por uma visão geral da instituição. Uma outra coisa também importante, principalmente para os cargos hierárquicos, é que essas pessoas entendam que as palavras não são a única forma de se comunicar, né? A linguagem não verbal, os gestos, ou seja, aquilo que não é dito também comunica. Então é importante que no processo de emissão e recepção de mensagens, o discurso que se dá por meio de imagens, por meio de signos não linguísticos, também seja compreendido. Uma outra situação importante está relacionada à questão de como falar com os clientes, ou seja, como que a empresa se comunica com aqueles que não estão internos, mas sim externos ao seu trabalho. Isso é extremamente importante e como muitas vezes demanda pesquisas de contextos sociais, muitas empresas terceirizam esse trabalho. Uma outra situação também interessante é a questão de contratação de pessoal, ou seja, que tipo de pessoas eu quero trabalhando na minha empresa. Quanto maior a empresa, mais técnico é feito esse trabalho, mas as escolhas quase sempre estão direcionadas à questão comunicativa. Quando uma empresa ela utiliza a entrevista para contratar pessoal, muitas vezes o objetivo na entrevista de emprego nem é analisar as palavras que são ditas, mas sim analisar como são ditas e o psicológico de quem será contratado. Nós falaremos mais sobre isso em vídeos posteriores. Obrigada pela atenção.